A máxima taxa de crescimento da função fxy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 4 e menos 3 vale. Então a função está aqui, o ponto está aqui, ele pediu a taxa máxima, a máxima taxa no ponto. Então a gente vai fazer a derivada, a gente vai encontrar o gradiente no ponto, apenas isso. Tá? O gradiente desta função vai ser dado por... Vamos transformar isso aqui em uma função fxy mais simples, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Tá? A mesma coisa que a gente faz para a regra da cadeia. Eu vou aplicar a derivada externa, olha só, externamente, ó. Meio vezes o próprio x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos 1 menos meio. Vezes derivada interna, parcial em relação a x, vai ser 2x. Ponto. A componente I está aqui. A gente pode cancelar 2 com 2. Beleza. Agora para J, mesma coisa. Meio, derivada externa, meio, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Não está gravando, né? X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio vezes negativo, né? Subtrai 1 vezes 2y. Beleza. Vamos cancelar. Tá? Ficou assim. Beleza. Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre isto, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, elevado a meio. Então, podemos escrever a derivada adicional da seguinte forma. Podemos escrever o gradiente da seguinte forma. X sobre tudo isso elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou descer isso aqui para o denominador. Vai ficar positivo. Então, tudo isso elevado a meio no denominador passa a ser a raiz quadrada de tudo isso. Mesma coisa aqui. Y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. O gradiente está aqui. Agora o gradiente no ponto. Gradiente no ponto. Vamos lá. Vai ficar 4 no lugar de x. X vale 4. E na raiz vai ter o seguinte. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. 16 com 9, 25. Raiz de 25, que dá 5. 3 negativo no lugar de y. Sobre raiz quadrada de 25, também é 5. Bom, aqui nós estamos com o gradiente. Para achar a taxa máxima, ou mínima, no caso aqui nós queremos a máxima, você vai encontrar o módulo do gradiente no ponto. Então vamos lá. Raiz quadrada de 4/5 ao quadrado vai dar 16 sobre 25. Mais menos 3/5 ao quadrado vai dar 9, menos 3 ao quadrado é 9, sobre 25. Então o que a gente vai ter aqui? Raiz quadrada de 25 sobre 25. Que é gradiente, o módulo dele, raiz de 1, que é 1. Pronto. Esta é a taxa máxima. A máxima taxa de crescimento da função fxyz igual a x sobre y menos yz no ponto 4, 1, 1 vale aproximadamente... Então está aí a função e o ponto, né? Queremos saber a taxa máxima de crescimento, a máxima taxa. Então vamos achar o gradiente no ponto. Aqui nós temos uma função que pode ser feita pela regra do quociente, mas não é necessário porque nós não temos x aqui. Então, derivada parcial em x vai ser 1 sobre y. Aqui não tem x. Agora em y, vou subir o y aqui para facilitar, y elevado a menos 1 aqui. Na hora que você derivar, vai ficar menos 1 vezes x, y elevado a menos 2. Desce o y elevado a menos 2, vai ficar menos x sobre y ao quadrado. Então, teremos menos y sobre y ao quadrado aqui. Agora aqui nós teremos menos z. Derivada parcial em y. Derivada parcial em z, que é 0, aqui é menos y. Pronto.
Agora, no ponto, precisamos substituir o ponto. 4 no lugar de x, ou no lugar de y, ou no lugar de z. Então, vai ficar 1 sobre 1, menos 4 sobre 1, com menos 1, menos 5. Menos 1 aqui. Pronto. Agora precisamos achar o quê? O módulo desse gradiente, que vai nos dar a máxima taxa de crescimento, que vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, teremos raiz quadrada de 27, que pode ser fatorada, que vai ficar 3 raiz de 3, que é aproximadamente 5 alguma coisa. Como inteiro, será aproximadamente 5 na sua questão aí, tá? Mas aproximadamente o próximo inteiro, mas o exato é 3 raiz de 3. Beleza. A temperatura em graus Celsius numa determinada região do espaço pode ser dada pela função temperatura em função de x, y, z igual a 5x ao quadrado menos 3xy mais xyz. Qual é, aproximadamente, a máxima taxa de variação da temperatura em graus Celsius no ponto P, dado por 3, 4 e 5? A máxima variação de temperatura vai ser a taxa máxima no ponto. Então, vamos calcular o nosso vetor gradiente desta função. Derivada parcial em x vai ser 10x menos 3y mais yz. Derivada parcial em y, 0, menos 3x mais xz. Derivada parcial em z, 0, 0, xy. No ponto dado, teremos o gradiente do seguinte valor. 10 vezes 3, menos 3 vezes 4, então vamos colocar aqui direto, né? 30, menos 12, mais 4 vezes 5. Agora aqui, menos 3 vezes 3, mais 3 vezes 5. E aqui teremos 3 vezes 4. Perfeito. Então, o nosso gradiente aqui vai ser o seguinte. 18 com 20, 38. Menos 9 com 15, 6 e 12. Então, nós precisaremos encontrar o módulo do gradiente dado, que vai ser raiz quadrada de 38 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Que dará raiz quadrada de 1.624, que vai ser aproximadamente 40, porque dá 40,2 alguma coisa, né? A taxa de variação máxima da função fxyz igual a ln de xy ao quadrado vezes z ao cubo no ponto 1, menos 2, menos 3 é. Que é a taxa de variação máxima. Então, vamos fazer o nosso gradiente da função dada, que vai ser o seguinte. ln de u vai ser u' sobre u, tá? Parcial em x, depois em y, depois em z. Beleza. Qual que é a derivada de x, y ao quadrado, z ao cubo? A variável x, y ao quadrado, z ao cubo, sobre x, y ao quadrado, z ao cubo. Depois, derivada parcial em y vai ser 2xy, z ao cubo, sobre x, y ao quadrado, z ao cubo. Em z agora, 3x, y ao quadrado, z ao quadrado, sobre x, y ao quadrado, z ao cubo. Fechou. Vamos simplificar, né, para facilitar. Olha só. Aqui. Beleza. O que teremos? O gradiente da função vai ser dado por 1 sobre x
2 sobre y, que cancelou um y com um y, que sobrou um aqui ainda. 3 sobre z, cancelou o z ao quadrado, sobrou um z ainda. Beleza, no ponto, qual que vai ser? O gradiente da função no ponto vai ser 1 no lugar de x, menos 2 no lugar de y, menos 3 no lugar de z. 1 sobre 1, 1. Menos 2, 2 sobre menos 2, menos 1. Menos 3, 3 sobre menos 3, menos 1. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, que a taxa de variação máxima vai ser o seguinte, o módulo disto, que vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado. Tá? Vai ser raiz de 3. E aproximadamente dá 1,73 latijolada. O gradiente da função fxy igual a x vezes z elevado a y mais cosseno de xy no ponto 2 e 0 é um vetor cujo módulo vale aproximadamente... O módulo dele é como se ele estivesse pedindo a taxa máxima de variação. Tá? Mesma coisa. Então, vamos encontrar o gradiente. Derivada aqui é só x e y, então vamos lá. Parcial em x elevado a y mais parcial em x, y, vezes derivada de cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Menos seno de x, y. Depois eu multiplico, tá? Vamos para parcial em y. Vai ser elevado a y vezes x. Aqui, mais derivada parcial em y, x, vezes menos seno de x, y. Fechou? Beleza? O gradiente, então, vai ser o vetor dado neste ponto como 2 elevado a 0, e elevado a 0, 1. Mais com menos é menos. Olha só, y vale 0. Então, vai zerar tudo aqui. Vai ficar 1 só. Beleza. Aqui agora, x é 2 e y é 0. 2 vezes z elevado a 0, 2. Aqui elevado a 0 é 1 vezes 2, 2. Mais com menos, menos. X é 2 vezes seno de... Olha só, o y é 0. 0 vezes 2 é 0. Seno de 0 é 0. Então, vai sobrar só 2, tá bom? Então, beleza. Deixa eu cancelar isso aqui. Isso aqui deu tudo 0. Então, ficou assim, ó. 1 e 2. Beleza? Então, ele diz o seguinte. O gradiente desta função no ponto tal é um vetor cujo módulo dele vale... Aí você faz o módulo dele. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Que vai dar raiz de 5. Raiz de 5 aproximadamente 2,2 lá vai tijolada. Aproximadamente 2,2. Se você chegou até aqui, você é feliz.